Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Estamos aqui de novo, Xadrez em Foco, hoje um tema bacana, profundidade. Herzog, fala aí um pouco pra gente desse negócio de profundidade, que história é essa aqui? Que tema bacana é esse que você trouxe aqui para o nosso Xadrez em Foco dessa semana? Vamos lá! Certo? Gratidão, pessoal, né, pela companhia, né, que a gente está sempre conversando aqui com xadrez, né, sobre xadrez, eu, você, mestre Gerson, né? Então, profundidade é uma sequência aqui do que a gente já viu sobre conexões e sobre percepção. Às vezes a gente compreende um detalhe específico, né, de uma posição ou de uma partida e fica preso ali a essa ideia. E às vezes as melhores ideias, as ideias verdadeiramente vencedoras, elas estão um passo adiante, num ponto mais profundo da nossa reflexão, que às vezes a gente deixa passar, né? Devido a não dedicar tempo suficiente. Hoje nós vamos ver uma partida onde uma profunda e belíssima ideia apareceu na visão de um dos jogadores. Beleza, já vou começar a passar os lances aqui e a gente segue a prosa, né, com o tema da profundidade logo aqui. Anand e Radjabov, inclusive está tendo a Copa do Mundo. Radjabov, já contei aqui para os alunos, é o meu predileto ali, né? É o jogador que eu estou torcendo para ele. Mas não está torcendo para o Carlos? Então não, estou torcendo para o Radjabov. Ele inclusive já ganhou a Copa do Mundo. Ó, vamos lá. E4, isso aqui foi jogado ano passado. Então, Anand de brancas. E aí nós vamos seguir aqui de brancas, né? Porque o ponto de vista nosso é do Anand. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Aqui a gente tem caminhos variados, né? O jogador pode fazer um D4 e ser mais rápido ali no combate ali ao centro, ameaça de E5. Pode fazer esse bispo C4, que é italiana, 2 cavalos, húngara, dependendo de como ele responde. E pode jogar esse bispo até aqui, são as 3 mais usuais. O que a gente tem aqui? Bispo C4. Radjabov mandou lá o bispo C5. C3 e C3 pode ameaçar o D4. Ou pode fazer D3, que está muito na moda, é o famoso centro Steinitz. E esse centro Steinitz é interessante porque ele é flexível. Ele dá abertura para muita coisa. Ele dá abertura para expansões na ala da dama. Ele dá abertura para você fazer D4 aqui. E ele dá abertura, inclusive, de ataques aqui na ala do rei. Então, flexibilidade é com o centro Steinitz. Tem vários caminhos, vamos ver qual que eles seguiram. D6. Diga lá. E, Gerson, acabo aqui nas circunstâncias da nossa gravação de perceber uma coisa profunda já também. O peão de C3 dá sustentação para toda essa flexibilidade aí. Ele que apoia D4, dá margem para os outros correr nas outras 2 colunas, né? Interessante isso. Exatamente. Ele é como se fosse um peão base, um peão chave ali no processo. Exatamente. A base. Perfeito. Por onde se constrói esses avanços aí. Perfeito. Aí fez o bispo G5, cravou, H6, bispo H4. Então aqui o H6 é interessante porque meio que força o adversário a definir. Eu vou ficar na minha diagonal natural ali, né, que é C1, H6, ou eu vou ficar no H4, D8. Então ele volta para H4 e fica nessa outra diagonal. A5 e tem também A6. O que acontece? Aqui existe expansão na ala da dama, como a gente falou, o Herzog falou até do C3, que ajuda a dar sustentação para isso. E tem posições que a gente já puxa esse bispo lá direto, porque desde A6, né, evita que o branco ganhe tempo aqui com o D4 e ele fica bem na diagonal. Isso eu posso fazer com A6,
posso fazer com A5. O A5 tem uma segunda ideia, que é dificultar a expansão. Então, você pode voltar o seu bispo e também você dificulta a expansão do branco. Parece ser mais ativo. Cavalo de BD2, já que não tem a casa C3. Olha lá, o bispo A7, ele puxa. Roque e G5. Comenta agora o Herzog que a partida já começa a ter uma cara, né, Herzog? Quando joga G5, o branco rocou. Os pretos ficaram ali esperando. Quando joga G5, começa a ter uma cara. É uma cara assim, será que esse ataque das pretas vai vingar? Será que vai ter roque grande? Será que o rei vai ficar ali no meio, esperando? Como é que vai ser isso? Qual é a visão que você tem a partir desse ponto aqui? Até mental, né? Ou seja, até psicológica para os jogadores, que agora não é só uma posição de desenvolver peça. Já tem um ataque sendo feito, sendo iniciado. É interessante que o Rajapov, né, da forma como ele estava entendendo essa posição, ele procurou colocar assim, perigos já para o Anand, porque vamos fazer uma observação no jogo das pretas e o jogo das brancas. Repare como está o posicionamento das peças brancas. Nós temos dois cavalos alinhados, né, daquela maneira em que os dois se protegem. Um deles protege o bispo, como o professor Gerson bem assinalou. A gente tem aquela estrutura Steinitz, que é flexível, né? A dama, embora esteja na casa inicial, ela tem toda, né, uma possibilidade de movimento nas diagonais, né? Uma das diagonais, se o cavalo sai, ela já pode explorar ali em seguida também, né? Então, aparentemente, a gente observa uma harmonia maior no posicionamento das peças brancas, enquanto que nas pretas a gente vê as peças mais espalhadas, né? E agora o Rajapov lança a mão desse G5, né, com uma intenção de empurrar, talvez, né, o Anand para trás. Nós vamos ver que ele faz isso com uma intenção de conseguir tempos para se reorganizar. Ele vai acabar atacando por ali mesmo, né? Mas por conta de decisões anteriores, né? Ele se seguiu nessa linha ali, né, impedindo o avanço, a progressão, né, da branca na ala da dama. Né? Só que não dá para ficar agindo o tempo todo num lugar só. Então ele faz esse G5 aqui com a intenção de conseguir se organizar, né, na ala do rei ali, né? E ele tem, digamos assim, mais coisas para resolver no seu jogo do que o Anand nesse momento. Não sei exatamente o que ele poderia ter feito diferente, porque a princípio eles estão seguindo uma variante tradicional dentro dessa abertura. Então ele colocou, né, esse caráter empreendedor dele, né, na partida para resolver essas questões aí, como a gente vai ver em seguida. Joia, aí vai para G3, forçado, e o cara roca. Que coisa, né? O que a gente vê aqui que das opções que o branco tem, em termos de ação na área central, que é esse quadrante aqui 6, aqui nós temos o quadrante 5, quem já acompanhou a teoria dos quadrantes, já fizemos vídeos sobre isso no canal do Clube Xadrez Online. Opa, perdão, aqui. Mais um cadinho. O que acontece? Onde está esse laranja que eu destaquei aqui, que é o quadrante onde nós temos o rei, é muito comum para essa estrutura você ter aqui o F4, ou seja, tira o rei, faz a manobra e ataca F4. Qual que foi a ideia do Rajapov, apesar de deixar o rei dele mais fragilizado, o rei dele um pouco mais aberto? O detalhe é que existe uma convergência do G5 e do E5 para F4. Quer dizer, na ala do rei, nesse momento aqui, vai ficar muito difícil montar planos para atacar.
Então, das 3 possibilidades, e olha que coisa curiosa também, ele fez o A5, dificulta mexer também na ala da dama. Então, praticamente direciona as peças para uma ideia mais central. Então, se não tem ala do rei, se não tem ala da dama, deu uma cortada ali, você tem como plano principal D4. Vamos ver se o Anand se ele segue nessa linha. Então, torre E1, cavalo H7, H3, ameaçava bispo G4, H5, aí vem para cima, e D4, que é exatamente aquilo que a gente estava falando. Se o quadrante da ala do rei não dá, da ala da dama não dá, vamos trabalhar aqui no centro. E ele está vindo para cima. Agora, conceitualmente, o que a gente poderia justificar de se jogar algo como G5, começar um ataque assim? Toda vez que a gente tem ataques laterais, eu tenho que olhar 2 coisas. Esse centro está fechado? Não está. Ele está controlado? Bom, tá, porque os dois estão brigando ali pelo centro. O branco está tentando romper, mas tem as defesas possíveis para as pretas. Então, o centro controlado ou fechado é o que te dá margem a atacar lateralmente. Dama F6, ó, de olho ali no desenvolvimento. Na casa F4, dificultando ações ali, protegendo também o E5. Bispo B5, tira uma das defesas de E5. H4, bispo H2 e G4. O Herzog comenta agora pra gente como é que fica essa história de G5, H5, H4, G4. Pode jogar desse jeito e de pretas ainda? Não parece muito alegre, assim, muito animado o Radjamov aqui, querendo bater um campeão mundial? Isso foi ano passado, né? Querendo bater um campeão mundial jogando desse jeito, parece meio assim, animado demais ele, não, Herzog? Se não for a animação, vai ser necessidade. Eu não sei que contexto que foi, né? A partida, né? Controle de tempo agora, para poder dizer, é uma partida do Norway Chess, foi jogada em Armagedon, é uma partida de Armagedon. Uhum. Então, possivelmente, o nosso amigo Radja estava precisando de uma vitória, digamos assim, porque ele não é dado a essa conduta assim, que ele está fazendo na partida. Ele normalmente ele é mais comedido. Comedido, precavido, cauteloso. Ele é mais... É um ritmo diferente, digamos. Tá. Aqui ele está acelerando a 100 por hora. Né? Uhum. Então, pode sim ser jogado toda a maneira que ele fez ali, porém, ao fazer isso, precisa-se ter clareza de que há riscos, né? Tá tudo meio que no fio da navalha. Você vê ali o G5, ele está protegido pelo bispo que está lá na casa... Não, o G4, né? Está protegido pelo bispo lá da casa inicial, né? Não temos mais o bispo branco em C4, ameaçando o peão F ali, né? Mas quando ele estava ali, a dama estava, né, e torre, de certa forma, sobrecarregadas ali, defendendo, né, essa cravada ali dessa peça. O rei não estava assim 100% seguro. Uhum. Né? Então ele está num limiar de risco. Né? É uma conduta que ele decidiu assumir porque possivelmente precisava da vitória. Né? Então, ou desejou lutar por ela dessa maneira. Né? A gente poderia pensar que num nível mais profundo, se o Radja conseguisse eliminar o peão de D4 e o cavalo de F3, ele teria uma ameaça com a dama ali em F2. Né? Uhum. É uma conexão profunda. Tá. Né? Vamos ver quem que vai conseguir, né, estabelecer as suas conexões, né? Mas ele está vindo com tudo. Né? Não sei se vai dar certo.
Beleza, aí entra também essa questão do tema da aula da profundidade, né? Porque para fazer um ataque desse aqui envolve, digamos, mais energia, envolve uma variação maior de olhar aí sobre as possibilidades do outro, porque você está gerando avanços sem terminar o desenvolvimento, sem conectar suas forças e o rei está lá embaixo. Tomou de bispo, tomou em C6, tomou de peão, então o bispo C6 era para isso, né, para enfraquecer aqui. E agora, dama 4, a dama sai, já ataca C6. H3, o Adjabov não quer saber, tá atacando o peão? Não tô nem aí, eu quero é dar mate. Aí jogou bispo G3, se precisar tem uma casa para o rei, né? Por exemplo, rei H2, torre G1, dama H6, aí já não tem essa possibilidade mais. Tome H3, toma de dama, torre 3, bispo D7, agora defendeu lá. E aí vem uma jogada fina que eu vou parar agora e o Herzog vai fazer mais uma intervenção, porque esta jogada aqui ela realmente é diferenciada, né? Uma jogada que está intrigando a peça, nós estamos sacrificando o cavalo. E aí, Herzog, o que será que pensou o Anand aqui? Caiu da cadeira o Radjabov? Bom, nós não sabemos, né? Mas deve ter levado um sustão aí esse cavalo E5. Pois então, aqui a gente vai poder observar o quão profunda é essa ideia. Quando aparece esse cavalo ali, ele é assustador. Ele lembra aqueles cavalos da mitologia grega, as éguas do Diomedes. Né? Não sei se era do Dionísio ou do Diomedes, acho que fica sendo do Diomedes agora, até que eu me lembro de certo de quem era. Tá certo. Então, assim, segue lá. as éguas do Diomedes, tinha uma delas que era conhecida ainda como Deino, a Terrível. Né? Ninguém espera a captura desse peão como veio ali. Mas essa jogada, e ela faz todo sentido quando acontece o próximo lance, e revela a profundidade de algo que a gente poderia entender possivelmente como uma combinação estratégica, né? E começou lá com a captura na casa C6. Repare que daí agora, quando esse cavalo vem fazer a mágica dele, ele está ameaçando o bispo. Ele não apenas captura, né, o peão, né, ele leva esse peão ameaçando o bispo. Né. Vamos supor que a preta ache prudente recapturá-lo. Né, quando recapturar, o bispo de casas pretas das brancas recaptura o peão, né, ameaçando a dama e consolidando um domínio territorial ali que deixa o rei preto em apuros. Né? Não que ele não possa se defender, mas a ideia é tão profunda que deixa a preta repleta de dilemas, né? Que não são como aquele clássico, né? Casa ou compra bicicleta. Não é isso. Né? Aqui é coisa séria. Aí o que ele faz? Ele sai do ataque, a torre está atacando a dama, torre G3, bispo G4, e agora veio um lance aí muito fino, e foi um reagrupamento, ou seja, a dama que está lá na ala da dama, ela volta, aproveita que está cravado, né? Ou seja, a gente tem aqui uma peça que está cravada e faz pressão nela. O que acontece nesse momento? Não acontece. Abandona. Simplesmente abandona. Aí a Djabov, em vista de perda iminente de material, em vista de um rei totalmente aberto, exposto, ou seja, toda a estratégia, toda a profundidade ou a falta de profundidade no caso, né, porque ele não conseguiu o intento dele, caiu por terra aí porque o Anand conseguiu
rechaçar o ataque dele, ficou exposto, ficou aberto e acabou perdendo. Então agora Herzog vai fazer a sua observação aí dessa posição final, e eu também, e a gente já vai caminhando para o nosso encerramento de mais um Xadrez em Foco. Olha só que interessante, pessoal. Vamos supor que você joga com as pretas nessa posição e não vai abandonar como nosso estimado Raja abandonou. Supondo que não quer abandonar, vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê numa situação assim? Não tem jeito. Vamos supor que avança esse peão ali, ou joga, né? O cavalo. Tem a captura com a captura com esse cavalinho ali seria interessante, ó, mas daí continua o mesmo tema, né? Vai jogar a torre ali no bispo. Exato. E dependendo do que for feito, né, pode ser usada a captura da torre ali primeiro para dar um cheque, depois, não importando onde o rei for, ele pode ser feito o sacrifício da torre depois para capturar, né, a dama preta. Eu gostaria de destacar, Gerson, lá no lance 17, bispo toma C6, se puder voltar para nós. Esse aqui, ok. Não sei se foi todo, né, o raciocínio do Anand em cima desse ponto ali, mas repare, nós vamos fazer em câmera lenta, né, para entender a profundidade desse movimento que aconteceu nessa partida. Quando houve essa captura, né, as pretas recapturaram. Né, gerou um tema estratégico, né, de peões dobrados. E a qualidade desse peão que o Gerson está marcando ali, o peão central, que é o peão de E5, né, ela se transformou. Né? Tem 3 peças brancas atacando esse peão e 2 peças pretas defendendo ele. Na abertura italiana, e assim como na Rui Lopes, o peão de E5 das pretas é um ponto ali que se almeja defender. Né? E aí, passa mais um lance, por favor. Né? Agora, a dama branca ameaça aquele peão, né, do tema estratégico, né, vai, a princípio, distraindo o foco das pretas. Né? Eu não sei se foi agora, já que o Raja se propôs a defender, ele, acho que ele jogou o H3. Né? Então, ele foi para cima. Aí pode passar mais um. Essa jogada, por exemplo, não, o Raja não consegue aproveitar esse peão, por exemplo, ali, ele não pode avançar, né, porque o cavalo e o bispo estão cuidando daquela casa. Né? Pode passar mais um. Aí, agora, essa torre que o Anand jogou aqui, possivelmente ele já está vendo o tema que saiu no final ali. Tá? Porque isso ali já a gente nota que já é a intenção dele tirar essas peças ali para trabalhar com esse alinhamento aí. Né? Então, inclusive no xadrez, pessoal, vocês podem observar assim que certas conexões, né, como essa ali, né, de 2, 3 peças, com uma interferindo no caminho, geralmente vem algum golpe em seguida. Né? Então, ele agora, qual foi o próximo lance? Acho que esse lance, a máquina, se vocês pegarem essa partida e colocar no Stockfish, ele vai dizer para vocês que isso ali foi um erro. Mas daí eu deixo o peão solto lá, isso é um próximo assunto, entendeu? Fica parecendo que o
rádio talvez estivesse sem plano, não sei, né? Não estávamos lá jogando com eles, né? Então, Que a força que ele fizesse, tinha ali na ala do rei some, né? que fizesse, sei lá, né? Porque teve um problema aqui de cravada, que fizesse um RH8 e caísse o peão D5, caísse C6, mas não deixasse o tema, né? O tema que aconteceu na partida foi exatamente o tema da problemática do alinhamento. Então poderia fazer algo diferente para não dar esse alinhamento. E essa ideia que tu sugeriu me parece perfeita, porque ele precisa, ele está vindo com todas as tropas ali, ele precisa agregar força, né? Isso a gente vê no método 6 pilares, aí ele teria que, se ele quer realmente atacar ali, a Branca já se reorganizou um pouco, ele tem que colocar mais força, né? Então, perder tempo defendendo aquele peão ali não foi muito sábio, né? Exatamente. Quando ele vai com o bispo D7 lá, imediatamente Já veio o o golpe. Anand vem com esse golpe, ó, em cima daquela peça que não deveria ter ido para lá, né? Aí vem a recaptura ali de peão. Não acho que o Anand adivinhou que ia ser essas jogadas aí, né? Mas ele estava preparado, né? Porque era uma ideia bem embasada, com profundidade. Perfeito. Agora é só administrar. E para completar, eu gostaria de frisar isso aí, já apareceu um monte de vezes nos cursos aqui do Clube Xadrez Online, vários livros que você deve ter lido, você viu isso, mas isso aqui que nós estamos vendo é uma exceção do xadrez. A regra não é pegar os seus peões ali, que tem o seu rei ali embaixo. Veja que na partida ficou um bispo em D7, um bispo aqui, uma torre em F8, um cavalo H7, torre em A8, ou seja, praticamente só tinha damas jogando ali, um bispo, e esse bispo ainda teve problema. Ou seja, isso aqui fere aquelas regras de centro, desenvolvimento, espaço e tempo, que é o básico para quando a gente está fazendo a nossa base, estamos iniciando a nossa formação, digamos, mais qualificada como enxadrista, é coisa que a gente deve evitar. Então, mesmo um jogador desse nível, né, jogou aqui com 2.753 essa partida, foi a partida de xadrez rápido, sucumbiu frente a algo que é fora da caixa, algo que é anticonceitual. Então, ainda que uma partida sua deu certo, nossa, mas eu ataquei o cara precocemente, e aí achei uns lances brilhantes, ganhei. Pode observar que em algum momento o adversário não defendeu bem. Porque se o jogo dele tivesse redondinho, ele teria rechaçado o seu ataque, porque o xadrez não é isso, né? Não é simplesmente pegar 2, 3 peças e ir para cima e gerar o ataque. Agora, o que o Herzog falou no começo, quais as circunstâncias dessa partida? Pode ser que tivesse que ganhar o ponto, pode ser que o confronto individual, quando a gente foi buscar essa partida aqui, tinha por volta de 50 partidas jogadas entre eles em vários torneios ao longo dos anos. Então tem toda uma circunstância que foge até talvez ao tabuleiro. Já é mais do campo extra-tabuleiro. Mas você aí, estudante, evita fazer esse tipo de ação que o Radjabov fez, porque pode dar esse problema aqui, como a gente viu. Encerrando, então, de minha parte aqui, aí Herzog vai dar as suas palavras finais, agradecendo demais você que tem acompanhado o Xadrez em Foco nesse piloto aqui, nesse primeiro mês, né? Nós temos já com esse aqui é o 4º episódio, e aí vem mais temas, vem um formato um pouquinho diferente já no próximo episódio. E se você tiver alguma dica, algum tema que queira que a gente estude aqui, manda aí, deixa nos comentários lá do As Soluções Criativas e aqui do Momento Pro Xadrez, que a gente coloca na pauta, produz material e traz aqui para você. Rejogue, faça um encerramento aí para a gente. Até encerrando, então,
né, faço minhas as palavras do Gerson. Nosso trabalho aqui existe para ajudar você a fazer duas coisas: caminhar rumo à excelência no xadrez, com o professor Gerson, né, e caminhar rumo à consistência de jogo aqui comigo, né? Aí você já viu uma sopa de legumes sem legumes? Né? Não tem como. Né? Uma sopa de legumes sem legumes. Foi aqui o que o nosso amigo Raja Bose tentou fazer. Né? Então, repriso, né, as palavras do Gerson para reforçar. Né? É um jogo, é um esporte individual, mas o trabalho ali das peças é coletivo. Quanto mais força agregarmos, mais trabalho em equipe, né, que nós consigamos ter com as nossas peças, maior eficiência, maior produtividade terá no nosso jogo. Não sou eu que estou inventando, Mizovic já dizia, Dr. Tahashi e vários outros. Né? A gente só está aqui aprendendo com eles. Né? E agradecemos muito a sua presença, a sua companhia, porque com a sua presença e a sua companhia que a gente faz acontecer aí esse trabalho do xadrez em foco. Beleza, valeu demais, Herzog. Abração para você. Tchau. Tchau.